Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de Logística Industrial e nessa primeira aula nós vamos ver a questão do conceito logístico desde a sua origem até os dias de hoje. Fica ligado! Logística industrial. Mas primeiramente, a palavra logística. Quando a gente fala logística, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Na maioria das vezes, vem a questão de transporte. O transporte faz parte da logística? Com certeza sim. Mas a logística não se resume somente a transporte. Transporte é apenas uma das funções da logística. Mas então, o que seria a logística em si? Tem uma definição mais simples e que eu gosto muito porque é bem objetiva também, que diz que logística é a parte que vai trabalhar desde a chegada da matéria-prima desse produto até o produto final na casa do consumidor, ou seja, todas as etapas desde a chegada da matéria-prima, produção desse produto, embalagem, armazenamento, transporte até o cliente, tudo isso engloba a logística. Então ela está presente na parte de desde o pedido da matéria-prima até a parte de confecção desse produto até o produto pronto na casa do cliente. Mas de onde se originou a logística, de onde surgiu essa necessidade? A logística ela vem desde a parte lá dos maias, os incas já utilizavam a logística, mas como um sistema da maneira como a gente conhece hoje, ela teve origem na Segunda Guerra Mundial. O exército foram aí os primeiros a estar utilizando a logística nessa forma de sistema que nós conhecemos hoje. Vamos ver um pouco mais sobre isso nesse vídeo a seguir. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje discutiremos um tema muito pouco debatido quando o assunto é a Segunda Guerra Mundial: a logística. Até que ponto a logística foi importante na guerra? Poucas pessoas têm de fato a real noção da dificuldade em se mandar soldados para uma guerra. Não é uma simples questão de entregar uma arma a um homem e mandá-lo para a frente de combate. O esforço logístico na retaguarda é colossal. Vamos começar pelas necessidades básicas de um soldado. O que um soldado precisa para manter-se vivo na frente de combate? Para essa nossa análise, vamos nos basear no soldado norte-americano, já que se trata de um caso muito bem documentado e já amplamente analisado em publicações especializadas. Vamos fazer uma conta simples. Quanta comida um homem adulto precisa consumir por dia? Se fizermos uma conta muito por alto, concluímos que um homem adulto deve consumir entre 600 a 800 gramas de comida por dia, de preferência comida altamente energética e com uma elevada concentração de proteína, com um valor calórico nunca inferior às 2.000 ou 2.400 calorias. Na Segunda Guerra Mundial, a dieta básica de um soldado norte-americano era composta por feijões, purê de batata, carne enlatada, pão, bacon, queijos, salsichas, enlatados com presunto picado e ovos para o café da manhã, chocolates, barras energéticas, sopas, fruta em conserva, café, cigarros, bolachas e pastilhas. De modo geral, um soldado norte-americano não se alimentava mal na guerra. O exército dos Estados Unidos tinha 5 tipos básicos de ração: a ração A, ou a ração da guarnição, a mais rica e completa, geralmente consumida na retaguarda. A ração B, também conhecida como ração de campo, composta na sua maioria por comidas enlatadas ou salgadas que não necessitavam de refrigeração,
normalmente preparada no campo de batalha em cozinhas de campanha. A ração C, chamada de ração individual, composta por comida enlatada pronta para ser consumida, muito utilizada pelos soldados em operações na frente de combate. A ração K, também uma ração individual, mas especialmente preparada para as tropas paraquedistas ou unidades especiais, dedicadas a missões de curta duração atrás das linhas inimigas. E a ração D, a chamada ração de emergência, composta apenas por barras de chocolate e cereais altamente energéticas, suficientes para manter um homem vivo por 3 ou 4 dias. Para além dessas rações, haviam outras mais especializadas, como a ração da selva, a ração da montanha, dentre outras. Eram pacotes de alimentação padronizados e por isso podemos fazer contas bem simples. Em média, cada soldado norte-americano consumia na frente de combate, contando o peso das latas e caixas, cerca de 1.000 a 1.200 gramas, mais cerca de 700 a 800 gramas de água, o que no total resulta em aproximadamente 2 quilos de provisões, apenas para mantê-lo vivo e de boa saúde. Se considerarmos uma divisão norte-americana padrão de infantaria da época da guerra, composta por aproximadamente 15 a 20 mil soldados, concluímos que apenas para alimentá-los, o exército necessitava transportar todos os dias cerca de 30 toneladas de suprimentos. É isso mesmo, desconsiderando as munições, roupas, armas, apenas para manter uma divisão viva e alimentada, o exército precisava transportar 30 toneladas de suprimentos, ou o equivalente a 12 caminhões Studebaker US-6. Se considerarmos uma força total de 2 milhões de soldados combatentes, o exército precisava transportar 4 milhões de quilos, 4.000 toneladas de suprimentos por dia, apenas para que o seu exército não morresse de fome. Vocês fazem realmente ideia do que é transportar 4.000 toneladas de suprimentos por dia? Muitas vezes em estradas lamacentas, com chuva, neve ou debaixo de temperaturas infernais, e com muita frequência, debaixo de intenso fogo inimigo. Para transportar toda essa comida, o exército precisaria recorrer a mais de 2.000 caminhões Studebaker US-6, todos os dias indo e vindo da frente de combate. Mas o objetivo de um exército não é apenas alimentar homens. O objetivo do exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial era atacar a Alemanha e o Japão, e para isso, os soldados precisavam de munições. Trata-se de um cálculo bem mais complexo, já que nessa área também devemos incluir as munições das peças de artilharia, dos blindados e até mesmo as bombas lançadas pelos aviões e bombardeiros. Mas se fizermos todas essas contas, comida, munição, roupa para o verão e também para o inverno, medicamentos, material de construção, combustível e peças sobressalentes e de reposição para os veículos, cada combatente norte-americano exigia por dia, em valores médios, aproximadamente 200 quilos de suprimentos. Se considerarmos que em 1945 os Estados Unidos tinham perto de 2 milhões de soldados atuando na Europa e no Pacífico, concluímos que por dia o exército era obrigado a fornecer aproximadamente 40.000 toneladas de suprimentos. 40.000 toneladas de suprimentos todos os dias para que os soldados estivessem em condições de combater com eficiência o inimigo. É difícil imaginarmos o esforço necessário para distribuir tantos suprimentos, mas se considerarmos mais uma vez o Studebaker US-6, o exército precisaria de 16.000 desses caminhões por dia apenas para transportar todos esses suprimentos. Estudos similares podem ser feitos com outros exércitos, principalmente o britânico, mas torna-se difícil fazer uma análise realmente precisa do esforço logístico alemão durante a guerra.
principalmente nos últimos 2 anos do conflito, mas acredita-se que tenha sido igualmente gigantesco. O mesmo se pode dizer sobre o Exército Vermelho, com seus mais de 7 milhões de combatentes, espalhados por uma frente de combate com mais de 1.500 quilômetros de extensão. Isso tudo nos leva a uma conclusão importante. Na guerra, a bravura e a coragem dos soldados é imprescindível para a vitória. Mas sem o esforço e a dedicação de milhões de militares e civis na retaguarda, até mesmo o mais corajoso dos soldados não poderá fazer nada contra o inimigo. Bom, como vimos então, a logística teve um papel fundamental durante aí a Segunda Guerra Mundial. O exército que utilizava a logística tinha uma vantagem muito grande sobre o exército inimigo. Então nós vemos também que a logística é a área responsável por prover recursos, equipamentos e informações para todas as atividades realizadas. Durante a Segunda Guerra, principalmente no período pós-guerra, houve uma crise mundial muito grande e muitas indústrias foram afetadas aí por essa crise. Muitas indústrias fecharam as portas e as poucas que estavam funcionando estavam prestes a fechar também. E precisavam de alguma estratégia, alguma coisa para poder fugir dessa crise. E vendo a semelhança da indústria com o exército, passaram a ver como que o exército fazia. E viram que no exército não tinha uma única pessoa que era responsável por tudo. Era tudo dividido por departamentos. Como que funcionava a indústria anteriormente? Tinha o chefe, que era o dono da indústria, ficava lá na sala dele, e abaixo do chefe os funcionários, que muitas vezes trabalhavam em condições ruins de trabalho, não tinha nenhum tipo de auxílio, não existia sindicato, não existia nada que pudesse favorecer o trabalho deles ali. Não tinha leis trabalhistas, CLT, essas coisas que nós temos hoje, não existia nada disso. E o chefe ficava lá em cima numa sala só dando ordem, eles não tinham acesso ao chefe. Se precisava de algum suporte, alguma coisa, não tinha ninguém que pudesse dar esse auxílio para eles. Vendo que no exército era tudo dividido por setores, setor de suprimentos, setor de armas, tudo separado por setores, e os responsáveis por esses setores eram os próprios soldados. Aí o dono da indústria teve uma ideia. Pensou, bom, se eu pegar os meus funcionários e fazer com que eles me ajudem na administração da minha empresa, eu posso aí estar saindo dessa crise. E assim começou a dividir em setores ali a empresa e os próprios funcionários ser responsáveis ali por esses setores. O que era uma simples estratégia para sair da crise, começou a funcionar tão bem que é um dos modelos de logística empresarial mais utilizados até hoje, que é a logística participativa, onde os funcionários participam efetivamente das decisões da empresa. Qual é o formato que nós temos na empresa hoje? Por exemplo, temos lá o funcionário, acima desse funcionário nós temos o líder de setor, acima desse líder de setor um supervisor, acima desse supervisor um diretor e acima desse diretor ali o presidente ou o dono da empresa. Se o funcionário tem algum problema no setor, ele tem acesso ao líder? Sim, porque na grande maioria das vezes o líder vai estar no mesmo setor que ele. Então, se esse funcionário tem qualquer problema no setor, ele vai até o líder e esse líder resolve. Se esse líder não consegue resolver esse problema, vai até o supervisor e o supervisor resolve. Raramente chega na diretoria e nunca chega na presidência. Por que que o presidente da empresa nunca vai resolver problema de funcionário na empresa? Porque ele tem muita gente abaixo dele para fazer isso. Então ele não precisa se preocupar
com o andamento da empresa dele, porque tem muita gente já fazendo toda essa administração para ele. E se o presidente não precisa se preocupar com a administração da empresa, com os funcionários dessa empresa, ele pode focar 100% do tempo e da energia dele no crescimento da empresa. É por isso que as empresas que trabalham nesse formato mais crescem, porque conseguem focar nesse crescimento. E não crescem somente pelo foco do presidente da empresa nesse crescimento, mas também pela participação dos próprios funcionários. Geralmente nessas empresas existe o que a gente chama de plano de carreira. O funcionário ele entra numa posição mais baixa, mas a empresa dá possibilidade de crescimento para ele de acordo com a produtividade. Um sistema que eu acho fantástico, que é baseado na meritocracia. Você fez, você merece, você recebe. Você não fez, você não merece, você não recebe. Para mim é o melhor método de trabalho por produtividade. O funcionário entra lá como auxiliar de produção, por exemplo, ganhando lá R$ 1.300 por mês, um salário base de um auxiliar de produção. E essa empresa valoriza o funcionário interno. Então tem lá o Pedro, entrou lá como auxiliar de produção e vem se destacando na função. E o supervisor está vendo isso e viu que ele está se destacando e pensa, puxa, o Pedro é um cara que vale a pena a gente investir nele. E chama o Pedro para conversar. Fala, Pedro, eu tenho percebido aí que você tem se destacado na sua função. Primeiramente eu gostaria de parabenizar você pelo excelente trabalho que você está fazendo, né, por tudo que você vem demonstrando aqui na empresa. E eu vejo um grande potencial de crescimento em você, Pedro. E devido a isso, numa conversa que eu tive aí com os supervisores, os gerentes, e nós decidimos que nós vamos investir em você, Pedro. Você deve ter reparado que nós não temos nenhum engenheiro de produção aqui no setor e é extremamente importante para a empresa que nós tenhamos um engenheiro de produção. Pensando nisso, Pedro, e também como uma forma de bonificar você pelo excelente trabalho que você tem realizado, a empresa decidiu pagar 100% da sua faculdade de engenharia. Então escolha qualquer instituição de Curitiba que você queira fazer a sua faculdade e a empresa vai pagar 100% dessa faculdade. Pedro vai ficar feliz com essa notícia ou não? Muito feliz. Porque o Pedro, com um salário lá de R$ 1.300, que é o salário que ele ganha ali como auxiliar de produção, ele não conseguiria pagar uma faculdade de engenharia. Uma faculdade de engenharia vai custar aí de 800 a R$ 1.000 por mês. Então, é um valor que com o salário do Pedro ele já não conseguiria pagar, né? Levando em consideração todas as despesas mensais que ele tem. E se a empresa vai pagar 100% dessa faculdade, então ele ganharia a faculdade e continuaria com os 1.300 de salário por mês. Então, para o Pedro, isso é formidável. E para a empresa é melhor ainda. Por quê? Algo que a psicologia comprova. Quando você ganha alguma coisa de alguém, independente do que e independente de quem, você se sente com uma dívida com aquela pessoa. Por exemplo, você está chegando em casa, seu vizinho chegou de viagem, aí você está no portão, seu vizinho está chegando em casa ali com o carro dele, ele vê você ali e fala, ô vizinho, cheguei de viagem essa semana e eu comprei algo que eu achei muito bacana e eu quero presentear você. E pega e te dá aquele presente. Não tem motivo nenhum para ele te dar um presente, mas ele te dá aquele presente. Você vai ficar com um sentimento de dívida com esse seu vizinho. Você vai pensar, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir isso que ele fez por mim. Ou você está lá cortando a grama lá na frente da sua casa e você vê ali que a grama do vizinho está um pouco alta, fala, já vou cortar a grama aqui do vizinho. Ou você tem que comprar algum presente para ele também, mas de alguma forma você precisa retribuir esse presente que ele te deu. E você fica com esse sentimento. E na empresa não é diferente. Quando o funcionário se sente valorizado na empresa, quando ele vê que a empresa está fazendo algo por ele,
O funcionário se sente na obrigação de fazer algo a mais. Fala assim, nossa, eu tenho que fazer valer a pena o que a empresa está fazendo por mim. Eu tenho que mostrar para a empresa que vale a pena o que eles estão fazendo por mim. Então o Pedro, que já era um excelente funcionário, a partir do momento que a empresa está pagando a faculdade dele, ele vai ficar ainda melhor. E vai passar um tempo, a empresa vai fazer um levantamento, passa lá uns 6 meses. Aí o gerente chama lá o supervisor do Pedro e fala assim, e aí, como é que está a produtividade do Pedro? Olha, o Pedro, antes da gente pagar a faculdade dele, ele produzia de lucro para a empresa uma média aí de 5 mil reais por mês de lucro o Pedro trazia para a empresa. Muito bom. E depois que a gente passou a pagar a faculdade do Pedro, como que está a produção dele? Nossa, o Pedro dobrou a produção. A partir do momento que a gente começou a pagar a faculdade dele, ele dobrou a produção dele. Então de 5 mil agora ele passa a produzir 10 mil para a empresa de lucro. Muito bom. E quanto a gente paga de mensalidade dessa faculdade do Pedro? Olha, a mensalidade da faculdade do Pedro custa R$1.000 para a empresa. Então está sendo um excelente negócio. Nós pagamos R$1.000 da mensalidade da faculdade do Pedro, ele devolve para a empresa 10 mil em produtividade. Quem que ganha mais com isso? A empresa, com certeza. O Pedro ganha porque está ganhando uma faculdade sem desembolsar nada do salário dele, e a empresa tem um lucro muito maior com esse funcionário. Além de ter um lucro maior, a empresa ganha também um aliado dentro da empresa. Quando o funcionário se sente valorizado na empresa, ele realmente veste a camisa da empresa e defende a empresa em qualquer situação. Se alguém chega para o Pedro e fala mal da empresa que ele trabalha, ele defende ou não defende? Defende. Até minha faculdade a empresa paga, o cara vai falar mal da minha empresa. Entendeu? Então é algo que a empresa já ganha um aliado ali. E tem muitas empresas assim. Uma empresa que segue essa linha, a Renault, por exemplo. Muita gente tem o sonho de trabalhar na Renault. Por quê? Porque os funcionários que trabalham lá falam muito bem da empresa que trabalham. Então isso gera expectativa nas pessoas de trabalhar numa empresa assim. E quem proporciona isso? A própria empresa, com os benefícios que ela dá para o funcionário, com as vantagens que ela dá para o funcionário, com a valorização do funcionário. Com isso faz com que outras pessoas queiram também trabalhar lá. E quem já está trabalhando lá, vendo o crescimento dessas pessoas, isso incentiva essas pessoas a fazer o melhor que elas podem lá dentro, para que também venham a obter esse crescimento. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, né? Espero poder ter sido esclarecedor. Caso qualquer coisa que vocês não tenham entendido ou queiram uma explicação melhor, não tenham vergonha ou medo de perguntar, mandem mensagem para mim, me perguntam, falam, professor, eu não entendi tal coisa, pode explicar melhor? O professor, não entendi da maneira que o senhor explicou, o senhor pode explicar de uma outra maneira, eu vou buscar uma outra maneira de explicar, mas é muito importante que vocês não tenham dúvidas referente ao conteúdo, certo? Por a gente estar fazendo um material diferenciado dessas aulas, fazendo, né, através de vídeos essas aulas, acaba não tendo a interação direta ali com o aluno, como a gente tem dentro da sala de aula. Porém, vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento ali e eu prontamente vou estar respondendo vocês. Caso eu não possa responder ele na hora, assim que eu puder responder aquela mensagem, eu já mando uma resposta para vocês, mas de forma alguma eu vou deixar vocês sem resposta. Então, qualquer dúvida que tenham, mandem mensagens, façam anotações, isso também é muito importante. Né? Durante o vídeo vão anotando pontos que vocês acham interessantes, vão anotando, que isso é muito importante para o conhecimento de vocês. Eu sempre costumo falar para os meus alunos em sala, tudo aquilo que você escreve, você aprende melhor do que aquilo que você só escuta. Então, que durante, né, as aulas você vai também fazendo essas anotações aí e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais!